Um abraço a você, caro amigo internauta, minha gratidão por estar aqui mais uma vez acessando o nosso vídeo, que você também pode assistir pelo site da Editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar da questão número 276 de O Livro dos Espíritos, que está na sua parte segunda, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no seu capítulo 6, que trata da vida espírita. A questão 276 é a seguinte: aquele que foi grande na terra e que, como espírito, vem a achar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? E a resposta: às vezes bem grande, normalmente se era orgulhoso e invejoso. Aí vale a gente ter uma consideração sobre isso. Sabemos que todos nós somos iguais perante Deus. Fomos criados simples e ignorantes. E cada um de nós iniciou a sua caminhada evolutiva para chegarmos ao mesmo patamar lá na frente. Obviamente que nesse meio do caminho, porque vige a lei de livre-arbítrio, cada um vai fazendo as suas próprias escolhas. Uns passam por determinados caminhos, outros passam por outros. Outros vão mais diretamente, outros vão dando voltas, e por isso há diferenças entre a condição evolutiva de cada um. Aquelas pessoas que são grandes na Terra, e entendendo dessa forma o grandes pela compreensão social do termo, então são aqueles que têm posses, dinheiros, poder por cargos que ocupam, pelas propriedades que têm e tudo mais. Essas pessoas, elas estão nesta condição social, estão detentores desta riqueza em suas mãos, como um instrumento da lei divina que lhes é concedido naquele momento da sua vida espiritual, para que ele possa aprender e crescer, para atender determinada necessidade de aprendizado do seu espírito. Então ele não é, de fato, o dono, o proprietário daquelas propriedades, daquela fortuna que esteja em sua mão, e muito menos daquele cargo que transitoriamente ele esteja ocupando. Na realidade, são coisas que lhe são emprestadas para lhe fornecer determinado aprendizado. Obviamente que numa outra ocasião, no futuro, ou até já teve no passado, as suas necessidades eram outras, e então ele veio com necessidade de ordem material, dificuldade para conseguir até manter a própria vida, a própria existência, porque o seu aprendizado, o seu momento de aprendizado era outro, ou será outro naquela ocasião. Então tudo que nós temos na realidade são instrumentos de aprendizado, e só vale para esse momento da nossa vida espiritual. Então aquele que se sente muito grande em razão daquilo que tem, dos bens materiais que tem, ou mesmo dos cargos que lhe emprestam algum poder perante a sociedade local, ele acaba se sentindo humilhado ao desencarnar e vendo que do lado de lá ele não pode levar nada disso. Se os seus valores, se a sua vaidade, o seu orgulho, se o seu sentimento de segurança na vida estava se sustentando nessa condição de ser rico, de ter poder, ele chega do lado de lá em condição de igualdade com os demais, porque ele não vai conseguir levar a sua riqueza, não vai conseguir levar o seu cargo. O que nós levamos para o lado de lá? Levamos somente aquilo que aprendemos e os débitos que adquirimos. Esse é o patrimônio espiritual de cada um de nós, e isso nós levamos para lá. Agora, quando os espíritos falam que eles podem se sentir grandemente humilhados, não é que a espiritualidade do lado de lá irá fazer algo para humilhá-los. Muito pelo contrário. Se o espírito com quem ele vai conviver é um espírito superior, o superior lá no mundo espiritual é diferente da nossa visão social. Lá aquele que está acima, num patamar acima, é pelos seus valores morais, pelos conhecimentos já adquiridos, por já estar cumprindo aquilo que Jesus nos ensinou, que é a lei de amor. Então esses espíritos mais evoluídos, logicamente que não vão humilhar ninguém, fazer nada para humilhar, mas é justamente a inveja que faz a pessoa se sentir humilhado. É o orgulho ferido que faz ele se sentir humilhado. Ele se sente menor do que o outro, porque a sua sustentação, o que lhe dava grandeza, o que lhe dava poder,
eram os bens materiais que aqui ficaram e tiveram que ficar. Então, nós temos que ver que isso é uma questão de lei de causa e efeito. Tudo que nos é dado aqui é para que nós saibamos aprender. Então, se nós estamos detentores, neste momento da nossa vida, de determinada quantia em dinheiro, de determinados bens, ou somos detentores de determinado cargo provisório, isso serve para o nosso aprendizado. Temos que utilizar essas condições para o nosso crescimento espiritual, para a prática daquele amor que Jesus nos ensinou. É óbvio que nós poderemos sim gozar dos bens, principalmente aqueles adquiridos com o nosso próprio trabalho, com esforço honesto, né? Mas também aqueles adquiridos através de herança, dentro da honestidade. Nós podemos sim gozar, usufruir, mas não podemos ter neles a condição da nossa felicidade, a condição da nossa segurança. Porque senão, ao chegar do lado de lá sem levá-los, nós vamos sentir muito pequenos diante de qualquer situação que formos encontrar do lado de lá. E tão pequenos que muitas vezes aqueles que aqui estavam muito aquém de nós, nas suas possibilidades materiais, no cargo que ocupavam, na sua condição econômico-financeira e às vezes até intelectual, lá eles poderão estar acima de nós, porque adquiriram os valores morais da vida, porque cumpriram aquilo que Jesus nos ensinou. Então nós temos que aproveitar, seja qual for a nossa condição, para que nós possamos, através dela, conquistar os ensinamentos necessários para a nossa grandeza, aprendizado moral e espiritual, para a nossa evolução. Miramês, sobre essa condição, sobre essa questão, ele diz o seguinte: os grandes na terra, que foram orgulhosos e invejosos, quando volvem à pátria espiritual, experimentam muita humilhação, mas da parte da sua consciência. Verificam em espírito que não vale a pena a ostentação e que o melhor comportamento é o que foi vivido por Jesus e anunciado pelos seus seguidores mais próximos ao seu coração. O espírito, quando encarnado no plano físico, que ainda ostenta egoísmo, vaidade em demasia e violência, que esquece a transitoriedade do seu mandato, que usa seus poderes temporais para prosseguir e fomentar distúrbios na sociedade, somente visando ao seu bem-estar pessoal, logo que passa para o mundo da verdade, entra em depressão moral e passa a sofrer as consequências dos seus atos. Eis o martírio maior. Muitos desses espíritos ficam ansiosos para voltarem à carne e repararem os seus deslizes. Ser grande no mundo é muito perigoso para quem não entende a oportunidade de servir, de reajustar seus próprios desequilíbrios do passado. Ser pequeno e também orgulhoso é bem pior, por não haver motivo para o orgulho. Se estás na carne, nessa posição que Deus te concedeu por instantes, vê tuas obrigações com a coletividade. Se não fosse esse povo, não terias esse lugar para apresentar-te e a posição de que desfrutas. Que Jesus te abençoe e que abras os olhos antes que seja tarde. Que Ele de fato nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz.